bom dia, bom dia. Que dia lindo. Deus te convida nessa manhã a tomar esse café com Yahvé. Nós estamos aqui nesse lugar gostoso, né? De volta nesse deck, porque aqui o Senhor tem falado conosco. E esse vai ser o lugarzinho que Deus selecionou para falar ao nosso coração nessa manhã. Que coisa linda, vai chegando, vamos tomar esse cafezinho com Yahvé. Café com Yahvé é uma devocional arte terapêutica. E eu te convido a meditar nessa manhã um pouquinho sobre a palavra de Deus. Esse café está quentinho, hoje a palavra vem quente ao nosso coração para aquecer o nosso dia, para aliviar os nossos fardos, as nossas dificuldades, porque a palavra de Deus hoje fala sobre isso, sobre os fardos. Porque Deus nos convida, Jesus nos convida a aliviar os nossos fardos. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Eu sei que você está com o coração doido para fazer outra coisa, para sair da presença de Deus, mas Deus te convida para esse café. Esse momento que você vai parar um pouquinho o que você está fazendo, vai parar as suas atividades e vai meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus deseja ministrar no nosso coração. E está chegando, Walter chegou. Bom dia, Walter. Até que enfim, Walter, você chegou nessa manhã para ouvir um pouquinho do que Deus deseja falar ao nosso coração. E nós estamos aqui nesse café interativo, nesse café devocional, nesse deck. Olha que lugar lindo que o Senhor nos presenteou nessa manhã. Eu estou fazendo um panorama aqui dessa lagoa maravilhosa, que Deus vem trazer um alívio ao nosso coração. E a palavra que Deus vai meditar hoje ao nosso coração fala sobre isso. Fala sobre Mateus 11, 25, 30. Jesus falando ao nosso coração que Ele tem um domínio de todas as coisas e Ele tem um convite especial para o nosso coração nessa manhã. Jesus nos convida para algo maravilhoso. Algo maravilhoso. E se você ficar conosco nessa meditação, você vai descobrir o que Jesus deseja te oferecer nessa manhã. Vem comigo no Café com Yahvé, esse cafezinho quentinho, vamos tomar esse café. Que café delicioso. É esse café interativo, né? Esse café em que Deus fala conosco da maneira que Ele quer, como quer, da forma que Ele quer. Ele fala ao nosso coração. E olha que linda essa natureza, né? A gente contempla aqui a criação do Senhor, a gente contempla as coisas belas que o Senhor tem nos proporcionado, e é motivo de alegria a gente acordar de manhã, meditar na palavra dele e saber o que ele deseja falar ao nosso coração. E nós vamos orar nessa manhã, invocando o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem nessa manhã, nesse lugar. Nós já tivemos a visita aqui de um cachorrinho, ele veio aqui, se aproximou e veio ver, né? Veio sentir o que estava acontecendo aqui, né? Cheirou meu café, esteve perto aqui e foi embora. Mas Deus nos convida a não ir embora. Fica conosco nessa live, você que está entrando, você que vai entrar, fica conosco para que você escute uma palavra direcionada ao teu coração. E a gente convoca Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa manhã, vem de uma maneira carinhosa, de uma maneira profunda, falar ao nosso coração nessa manhã. Jesus vem responder às nossas necessidades. Nós queremos conhecer o Pai, nós queremos conhecer o Filho, nós queremos te conhecer, Espírito Santo, cada dia na nossa vida. E que a tua presença faça toda a diferença no nosso viver, no nosso dia a dia, que a tua presença faça toda a diferença nas cargas que nós levamos diariamente. Leva, Senhor, ajuda-nos a suportar as nossas cargas, porque o teu fardo é leve, como diz a tua palavra. O teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Fala conosco nessa manhã e prepara o coração daquele que vai ouvir essa palavra, para que ele esteja sensível à voz do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos tomando esse cafezinho e vamos abrindo a nossa Bíblia em Mateus 11, 25, 30. Você tem uma Bíblia? Pega a tua Bíblia,
Abra a tua Bíblia. Talvez ela esteja empoeirada, porque há muito tempo você não a abre, não usa. Mas é importante a gente ter uma Bíblia, uma palavra que a gente possa levar para a cama, para ficar perto de nós. Às vezes a gente prefere o celular, mas a Bíblia é um livro que nos leva, que nos conecta com o Criador, né? E ontem nós vimos uma palavra muito maravilhosa, que Deus falava conosco, as maneiras como Deus fala conosco. Se você não assistiu a live de ontem, vá lá, assiste a live de ontem. Deus fala através da sua palavra. É a forma mais profunda que Deus fala ao nosso coração. E Deus fala através de visão, Deus fala em revelação, em sonho, Deus fala através da natureza, Deus fala a todo momento conosco. E nós precisamos ter sensibilidade. Né, Denise? Denise está chegando. Bom dia, Denise. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus deseja falar. E hoje Deus vai falar conosco. Jesus vai falar conosco. Jesus está presente na nossa vida, está aqui nesse deck. Eu cheguei já orando, ministrando, e eu sei que aqui tem anjos, aqui tem a presença de Jesus, aqui tem o mover do Espírito Santo. E Yahvé, o nosso Deus, Ele está nos ouvindo, está com os ouvidos atentos ao nosso proceder, ao nosso dia a dia. E a palavra, eu te convido a abrir a Bíblia em Mateus 11, 25, 30. Essa foi a palavra que Deus ministrou nessa manhã ao nosso coração e que Deus deseja revelar ao teu coração. E a palavra diz assim: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Jesus dizendo: e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa linda essa palavra! Que palavra preciosa que Jesus ministra aos discípulos, ao seu povo, a nós. Como Deus fala nessa palavra, né? Que Deus, primeiramente, ele começa exaltando o nome do Senhor, do Pai. Olha o que ele fala: graças te dou, ó Pai. Agradecimento, coração agradecido. O coração de Jesus, nessa passagem, se mostra um coração reverente à paternidade de Deus. Reverente à paternidade de Deus. Ele sabia que ele tinha um pai que estava no céu e que era importante na vida dele. Jesus valorizou a paternidade. E ele falava: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele reconhecia que mesmo na terra, Deus era Pai. Mesmo no céu, Deus continuava sendo Pai. E ele fala de uma maneira tão poderosa, né, que ele fala assim: o Senhor, o meu Pai, o meu Deus, ele não ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que palavra, né? Sabendo que Deus não tinha revelado todo aquele conhecimento aos sábios, aos entendidos, às pessoas que acham que têm todo o conhecimento científico, né, da Terra, que são as pessoas que se acham sábias aos seus próprios olhos. Não, ele está falando aqui que o Senhor não ocultou essas coisas, as coisas celestiais, para os sábios e entendidos. Ele fala que ele revelou aos pequeninos. Que palavra poderosa, né?
Quem são os pequeninos que Jesus está se referindo? Aquele que se acha grande, seja pequeno diante de Deus. Porque Deus deseja revelar grandes coisas aos pequeninos. Aquele que se apresenta diante de Deus como uma criança, né? O salmista fala que ele se sentia, ele era um rei Davi. O rei Davi fala assim, eu me apresento diante de Deus como uma criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para contigo. Ele desejava ser pequeno, carente, necessitado da graça, da misericórdia de Deus. E aqui a palavra de Jesus fala que Deus ocultou as coisas grandes, os mistérios, aquele que é pequeno. Os pequeninos, aqueles que são puros de coração. A palavra diz que a gente tem que se apresentar como criança diante de Deus. Puro, puro, como a criança é pura, né? Como a criança, como os pequeninos são puros diante de Deus. Então, as coisas grandes e ocultas que Deus tem a revelar, Deus vai revelar para os pequeninos, para aqueles que são humildes de coração. E aí ele fala no versículo 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Sim, ó Pai. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Porque Deus assim quis. Todas essas coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa palavra é demais profunda para o meu coração nessa manhã. Olha a conexão que existe entre Jesus e o Pai. Ele fala ao Pai. Ele fala que o Pai conhece o Filho e que o Filho conhece o Pai. Ele fala de uma relação de intimidade, né? Nós somos filhos de Deus. Algumas pessoas Deus chama de filho. Filho. São as pessoas que Deus deseja intimidade, que deseja se revelar. Nós somos filhos de Deus. E essa relação de filho é uma relação profunda com a paternidade de Deus, com o carinho de Deus. E aqui Jesus está falando assim, essas coisas me foram entregues, todos os mistérios, todas as coisas grandes que o Senhor ocultou aos sábios, aos entendidos da terra. O Senhor revelou a Jesus porque Ele conhece o Filho. Ele conhece o coração do Filho. Ele conhece o nosso coração. Nós que somos filhos de Deus, chamados pelo nosso nome, como nós vimos ontem, né? Deus nos chama pelo nosso nome. Que coisa linda! Ele deseja revelar coisas grandes ao nosso coração. Cristiane Mendes, bem-vinda, Cristiane. Deus te abençoe, Cristiane. E Deus deseja realizar grandes coisas aos nossos corações, Cristiane. Deus deseja se conectar conosco, que somos filhos. Você é filha de Deus. Glória a Deus por isso que Ele te chama como filha amada. Então, Deus deseja revelar essa conexão do Pai com o Filho. Deus deseja aliviar as nossas cargas, as nossas dores, como nós iremos ver na meditação desse capítulo, Mateus 11, 25 e 30, que nós estamos meditando. E aqui Jesus está falando assim, meu Pai me conhece. Meu Pai conhece o Filho. Ele está falando dele, né? E eu conheço o meu Pai. E ninguém conhece o Pai. Olha que ele fala, ninguém conhece o Pai, senão o Filho que é Jesus. Ninguém conhece Deus tão profundamente como Jesus. O Filho amado, o Filho que foi entregue para que a gente o conhecesse, para que a gente tivesse conexão com o Pai, para que a gente conhecesse o Pai através do Filho. E ele está falando assim, somente eu conheço, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui está uma preciosidade. Nós estamos em busca de tesouros nesse mês, né? Nós estamos na caça de tesouros espirituais. Deus tem revelado
tesouros maravilhosos ao nosso coração durante todo o mês de janeiro, mês de fevereiro. Deus vai continuar revelando preciosidades ao nosso coração. E nessa manhã, essa preciosidade nós devemos guardar no nosso coração. Jesus é aquele a quem pode revelar o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele, através de Jesus. Então saiba que para você conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho. Você precisa ter um encontro com o Filho. Você precisa entender a trajetória desse Filho. Você precisa entender a missão desse Filho. Você precisa conhecer o Filho para que o Filho te leve ao Pai. E aí Jesus nos oferece, nos chama, nos apresenta um grande convite nessa tarde, nessa manhã, né? Nessa manhã, Deus deseja nos oferecer um grande convite através do versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu Deus, o convite de Jesus é para nos aliviar dos nossos fardos, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Meu Deus, que palavra é essa, fardo, Mônica? O que é o fardo? É uma palavra que pode ser usada de uma forma figurada para descrever algo que é penoso, difícil de carregar. Todos nós temos fardos, né? Se você parar para pensar na sua vida hoje, você vai perceber que existem fardos na sua vida que se tornam pesados às vezes, né? A gente está aqui nessa manhã e eu estou com uma mochila aqui. Essa mochila tá vazia. Olha, ela tá leve, ela não tá difícil de carregar. Se eu colocar nas minhas costas aqui, eu passo essa live inteira numa boa, porque ela tá leve. Ela não tem um fardo, mas ela poderia estar cheia de pedra, poderia estar cheia de situações, de cargas emocionais, de cargas materiais, de pessoas que são verdadeiro fardo na nossa vida, né? E que se tornam muitas das vezes insuportáveis de carregar. Como está a sua vida hoje? Você está se sentindo com fardo pesado sobre os seus ombros? Você está se sentindo carregando, né, alguma coisa que está difícil? Às vezes o fardo da velhice, às vezes o fardo dos estudos, às vezes o fardo de uma pessoa doente que você precisa cuidar, às vezes o fardo de uma situação emocional que você está preso, que se torna um fardo na sua vida, que está difícil de carregar, né? Que fardo é esse que você pode estar carregando? O seu estado emocional pode ser uma coisa que se torna angustiante. Uma baixa estima pode ser um fardo, uma ansiedade, uma depressão, uma vergonha, um isolamento, um problema que ultrapassa os seus limites, um problema de rejeição, algo que você carrega na sua alma, no seu coração. É um fardo. E hoje Jesus nos convida a carregar esse fardo, a nos ajudar a se livrar desse fardo, né? E Ele nos faz esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu aliviarei o seu fardo. Eu te ajudarei, porque o meu fardo é suave, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele deseja trocar o nosso fardo, né? Tirar essa mochila pesada que você está carregando e te dar algo precioso, que é a palavra dele. É o fardo que ele levou, se torna precioso, porque ele já pagou o nosso preço. O nosso fardo já foi levado na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço para que você não vivesse carregando esse fardo,
né? Ele nos alivia. Ele alivia a nossa alma. É o descanso prometido por Jesus, vai além do físico. Abrange também um descanso emocional e espiritual. O inimigo das nossas almas, ele nos oprime, ele coloca julgos na nossa vida, culpas, ele coloca inseguranças, ele coloca sentimentos que nos levam para baixo, né? E Jesus, ele vem com o perdão, ele vem com a graça dele para aliviar o nosso fardo, para aliviar o nosso peso emocional. Bom dia, Jane está entrando também. Bom dia, cafezinho de hoje. Vou voltar à live. Amém, Jane. Depois você volta à live. Mas enquanto isso, vamos continuar nesse cafezinho, Jane. Nós estamos meditando em Mateus 11, né? 25, 30. Que coisa linda é a palavra do Senhor. E a gente percebe, né, que a fé é o parâmetro para que Jesus venha ao nosso auxílio. Qual é o parâmetro para que Jesus venha ao nosso auxílio? É a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você está se sentindo, né, com fardo, no momento da sua vida que você está se sentindo sobrecarregada. Tem momentos da nossa vida que a gente parece que está carregando toneladas de peso, né? Eu sei momentos da minha vida que eu estava fadigada, que eu estava cansada, né, sobrecarregada. E quantas vezes eu fui à presença do Senhor pedindo esse socorro oportuno. Pela fé, eu fui apresentar o meu fardo ao Senhor e falar: Senhor, está insuportável, me ajuda a carregar esse fardo. E Deus é o socorro bem presente em tempo de angústia, em tempo de fardo, em tempo de momentos em que a gente está sobrecarregado. Ele é o nosso socorro. E agora eu me lembro de uma situação que foi um fardo para mim. Meu marido estava sofrendo uma cirurgia e estava muito difícil a situação. Ele estava numa situação entre a vida e a morte. E aquele fardo para mim, eu indo para o hospital sozinha, passando por aquele momento sozinha, foi difícil demais. E era um fardo que eu não estava conseguindo suportar. E eu lembro que Deus mandou uma amiga na minha direção, e ela veio aqui em casa. E juntos nós oramos. Nós começamos a orar, e ele estava numa cirurgia, ele ia entrar numa cirurgia. E a gente começou a orar, e o Senhor começou a revelar que Deus já estava carregando aquele fardo, que Deus já estava aliviando o meu fardo, que Deus já estava com seus anjos lá operando ele, e que ele já estava sendo operado. E de repente, eu senti uma paz tão grande, aquele fardo que estava sobre mim, aquele peso, aquela preocupação, aquela insegurança, foi saindo e foi entrando um fardo leve. E Jesus começou a me visitar naquele momento e eu senti uma paz. E Jesus falou no meu coração assim: ele já operou e está tudo bem. E eu senti uma paz, que eu tinha que ligar para o hospital para saber o resultado da cirurgia, mas eu já tinha tanta certeza de que estava tudo bem, que eu descansei. Eu lembro que eu fui passear na lagoa e eu fui bater papo com a minha amiga, e esperando o médico ligar. E quando eu menos esperava, né, ele já tinha sido operado, já estava tudo bem. E aquele fardo foi um alívio imediato para minha alma naquele momento, quando eu entreguei, quando eu recebi uma palavra rema no meu coração, de que estava tudo bem, que eu podia descansar. Então são experiências assim que a gente vive. Eu poderia contar muitas experiências de momentos da minha vida que Deus aliviou os meus fardos, né? Aquela carga emocional, espiritual, aquela carga que vem sobre os nossos lombos, que dificultam o nosso viver, né? Mas a gente percebe que Ele alivia as nossas cargas, Ele é a nossa brisa suave. Eu estou sentindo aqui uma brisa nesse lugar, apesar do sol, né?
E eu estou sentindo a brisa do Senhor, porque Ele alivia as nossas cargas. Ele é aquele que nos dá proteção. E toda essa carga, esse volume, né, esse peso que às vezes vem sobre nós, é fruto de um pecado. Salmos 38:4, ele nos fala assim: pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, e como carga pesada são demais para as minhas forças. Aqui está falando de uma carga, que é a carga do pecado. Pois as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. O salmista está falando do pecado, da iniquidade que estava no coração dele e que estava insuportável. Às vezes a gente se envolve, né, em situações, em circunstâncias que nos leva a um pecado, a um afastamento. O que é pecar, Mônica? É errar o alvo, é sair do prumo, é sair da presença de Deus, da direção de Deus. E o pecado, ele traz consequências de cargas pesadas. Às vezes são situações em que fica difícil de carregar por causa do nosso pecado. E a gente tem como aliviar essas cargas. A Bíblia diz: confessai os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Ele nos livra desse peso, dessa carga pesada que o salmista fala aqui, que é tão pesada que ele não tinha mais forças para carregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega a tua alma, pede perdão, pede restauração das áreas da sua vida que foram destruídas pelo inimigo por causa do pecado, né? E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar. E hoje Ele deseja aliviar cargas de pecado da nossa vida. Aquilo que entristeceu o nosso coração, aquilo que nós fizemos que não agradou a Deus, que levou consequência para pessoas, para vidas. Pede perdão e livra-se dessa carga, né? O Senhor lança no mar. A palavra de Deus diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar para que ninguém mais encontre. E eu acho que Ele bota até uma plaquinha assim: proibido pescar, proibido resgatar, né? É o que o Senhor faz na nossa vida. E nós vemos também que existe uma passagem na Bíblia, né, que se encontra em Mateus 23, Jesus censurando os escribas e fariseus, aquele povo que era religioso, um povo que falava de coisas, mas que não fazia aquilo que eles falavam, né? E aí Jesus fala uma coisa muito interessante, no versículo 4 de Mateus 23:4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ele está falando aqui de uma prática dos fariseus, né, dos saduceus, dos escribas, que vinham com aquelas leis, com aquela religiosidade hipócrita para aquela época, né? E Jesus bateu de frente com eles. Eles vinham trazendo um fardo religioso tão difícil de suportar. E às vezes eu fico vendo assim algumas igrejas, algumas doutrinas, algumas religiões, né, alguns caminhos que mostram-se como um caminho de Deus, como um caminho que você vai ter acesso a Deus. E penitências, sacrifícios, são valores, são éticas, são doutrinas que te levam a carregar um fardo, às vezes, tão pesado, difícil de suportar. E coloca nos ombros, né? Esses religiosos, muitas das vezes, colocam nos ombros do humilde, do pobre, daquele que está em busca de uma bênção, de uma prosperidade, numa igreja, num lugar, né? Uma religião.
de um livramento. E eles colocam aquele peso, aquele fardo quase que insuportável nos ombros daqueles homens, como diz essa palavra, e nem com o dedo querem movê-los. Eles não ajudam a mover esse fardo. Eles lançam mais fardo, mais culpa, né? Quantas vezes eu fui numa igreja, numa reunião religiosa, né? E que existia tanta culpa em cima das pessoas, né? Sobre o pecado, sobre a iniquidade e uma cobrança que se tornava um fardo. Muitas das vezes, muitas pessoas se afastam do evangelho, se afastam de religiosidade por causa desse fardo que se coloca nos ombros das pessoas, né? E o evangelho se torna um fardo. O evangelho não é um fardo. Para você que está me ouvindo nessa manhã, eu te digo, o evangelho de Jesus não é um fardo. Pelo contrário, ele nos convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado de religiosidade, cansado de palavras que não fazem sentido para a sua vida, cansado de uma busca de merecimento, achando que se você fizer boas obras, você vai ser merecedora de uma dádiva, de uma graça de Deus. Não, Jesus vem e apresenta um cristianismo diferente, um cristianismo em que ele leva os nossos fardos, as nossas enfermidades, ele carrega, ele levou sobre si as nossas enfermidades, por isso nós somos sarados, por isso nós somos curados, por isso nós somos perdoados. E nessa manhã o Senhor deseja ministrar ao nosso coração o perdão, né? E vamos apresentar diante de Deus, nessa manhã, os nossos fardos, né? As nossas inseguranças, para que a gente aprenda a descansar nessa palavra que Jesus nos ensina. Vinde a mim, vinde a mim. É um convite. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado com a vida, com o dia a dia, né? Com as debilidades humanas, com as fragilidades da nossa alma, você que está cansado, né, de carregar culpas, sentimentos, tristezas, abatimentos no seu coração por causa de situações, por causa de um fardo emocional, um fardo espiritual. São crenças que você carrega de antepassados, de pessoas que se tornaram fardos na sua vida. A religiosidade, lança fora, entrega a Jesus todo esse fardo e deixa ele te aliviar, deixa ele trabalhar na sua vida. E a gente vê que a palavra fardo, ela vem com vários sentidos. Fardo pode ser um objeto pesado, né? Um volumoso, um pacote, um embrulho, um volume. O fardo pode ser uma responsabilidade, um encargo que você assumiu na vida e que está tendo consequências para a sua alma, está sendo um fardo, está difícil de suportar. O fardo, ele pode ser o fardo da velhice, você chegando a uma certa idade, sentindo dores, sentindo depressão, sentindo insegurança. O fardo pode ser um casamento que está se desmoronando, um casamento que não tem mais sentido, um casamento que não tem mais respeito, que não existe mais aproximação, cumplicidade. Pode ser um fardo. O pecado, as preocupações com o futuro, com a situação do país, com as circunstâncias, né? Com o que vai ser da sua vida no futuro, os deveres, as suas obrigações diárias, com pessoas, com filhos, com situações. Pode ser uma sobrecarga, um sobrepeso que vem sobre a sua vida. E hoje, o convite é de Jesus, não é meu, não é meu, não é meu. O convite é de Jesus. Vinde a mim, vinde a mim. Vinde nessa manhã, nesse cafezinho com Yahvé, nesse lugar, né, nesse deck que a gente está aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido,
e eu vos aliviarei. Que café gostoso! Que coisa gostosa! É saber que a gente pode rasgar o nosso coração diante de Jesus, falar: Jesus, alivia essa carga, alivia, para que a minha alma respire, para que eu tenha fôlego, para que eu possa enfrentar as situações de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, porque o teu fardo, Jesus, é leve. Dá-me o teu fardo, Jesus. Carrega o meu porque está pesado. E assim Deus deseja fazer na nossa vida. Amém? Amém. Deus deseja aliviar o nosso fardo. E como nós fazemos isso, Mônica? Como eu posso aliviar o meu fardo nessa manhã? Como eu posso viver esse versículo? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu posso viver essa dimensão de entrega desse fardo? Meu irmão, o a sós com Deus, o a sós com Jesus, é uma experiência pessoal. Não tem um caminho certo para você viver isso. Começa assim como eu estou fazendo contigo, um café com Yahvé. Um momento que você separa da sua vida para você falar com Deus, para você apresentar os seus fardos, para você rasgar o teu coração, para você falar: Senhor, olha o meu peso, olha o que eu estou carregando, olha como está difícil, né? E é essa comunhão que vai fazer com que você tenha uma experiência íntima, pessoal com o teu Criador, com Jesus. Ele te convida nessa manhã, como essa água cristalina. Olha que água, olha essa água cristalina, né? Estou contemplando aqui essa água e estou vendo assim como o Senhor fala ao nosso coração. É suave, é cristalino o agir de Deus, né? E quando Ele aliviar a sua carga, o seu fardo, você vai sentir o que é viver essa dimensão desse versículo. Entregar a Ele o nosso fardo e saber que Ele carrega por nós. É Ele que carrega. Ele nos tira todo esse peso que está na nossa alma, no nosso coração, e nos leva a uma dimensão de viver a graça e a bondade de Jesus. Parece utópico, mas é só quem vive é que sabe. É só no momento que você passa, quando você está sobrecarregado, e quando você consegue entregar nas mãos de Jesus o seu fardo, e quando você consegue descansar o teu coração, a sua alma, e você recebe o bálsamo no teu coração, é que você vai entender a dimensão dessa experiência. E é uma experiência pessoal, íntima, né? Entre você e Jesus, entre você e o teu Criador, que conhece o seu fardo. Deus nos abençoe, Deus nos dê um dia abençoado, um dia na presença dEle, e que você possa viver hoje essa experiência. Vai lá, cantinho, de noite, no seu quarto, fecha a tua porta, fala com Jesus, e você vai viver essa experiência. Porque o convite foi feito nessa manhã ao teu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Se o mundo te oprime, vinde a mim, Jesus fala. E você vai viver uma outra dimensão da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Café com Yahvé, mais uma manhã gostosa aqui na presença do Senhor. A gente está aqui nesse deck, né? E estamos meditando sobre essa palavra de Jesus, essa preciosidade, esse tesouro que Ele nos entregou. Esse tesouro, recebe esse tesouro. E amanhã nós teremos mais palavras reveladoras ao nosso coração, para que Deus possa falar a nossa alma, falar ao nosso coração e dar uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida cheia da presença do Senhor,
carregando os nossos fardos, aliviando os nossos pesos e nos dando o fardo dele que é leve, o jugo dele que é suave, em nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilhe essa live, mostra, né, para alguém que precisa ouvir essa palavra de revelação. Muito obrigada, Jane, pela tua presença. Muito obrigada, Denise, você que entrou nessa live. Você que está entrando, obrigada. Cristiane, você que entrou. Deus te abençoe, Cristiane Soares. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer a sua luz sobre você e te dê a paz, te dê um alívio ao seu jugo, à sua carga, ao seu fardo. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.